Oi pessoal, como vai vocês? Eu tô aqui pra gente dar continuidade às aulas, certo? No período da manhã, no quinto período, né? A gente já tinha começado o conteúdo de avaliação do paciente. Isso ainda não tinha sido possível no quinto período da noite, portanto eu vou dar aula de avaliação aqui de forma online. Para as duas turmas, então eu vou começar o conteúdo do início, o pessoal da manhã que já viu, né, pode rever. Vocês devem ter visto que eu coloquei para vocês um estudo, né, que deve ser entregue até a próxima sexta-feira. E eu peço que vocês tenham atenção a isso para me entregar esse estudo, certo? A gente vai ver ainda se ele vai valer alguma pontuação, eu vou avaliar direitinho, vamos ver como as coisas vão dar andamento, certo? Mas, contudo, isso já se torna uma revisão para a prova de vocês, certo? Porque até o momento a prova ela está mantida no mesmo dia que está lá no calendário, certo? Então, com o que diz respeito ao conteúdo de avaliação do paciente, né, em psicopatologia, a avaliação do paciente ela é feita principalmente pela entrevista, né, e pela observação. A entrevista ela precisa ser profunda, ou seja, eu preciso aprofundar naquilo que eu estou investigando junto ao paciente e muitas vezes junto à família desse paciente, certo? E muitas vezes a habilidade dessa entrevista ela vai depender do psicólogo que está fazendo a entrevista, né? Porque muitas vezes a gente tem um roteiro feito para fazer a entrevista, por exemplo, um roteiro de anamnese, mas quem vai estar ali presente nessa entrevista e vai perceber os detalhes, o que é que pode ser mais questionado ou não, é quem está realizando essa entrevista, certo? E aí, assim como eu disse, né, tanto a entrevista quanto essa observação cuidadosa, ela é o nosso instrumento principal de avaliação, certo? E aí, por meio de uma entrevista realizada com arte e técnica, o profissional ele pode obter informações que são valiosas, né? Não só para o diagnóstico, mas também para a compreensão do caso, para os necessários encaminhamentos e para o cuidado, ou seja, para encaminhamento para tratamento e até para nortear a nossa própria terapêutica com esse paciente, ou seja, o que é que eu vou fazer em relação a esse caso, certo? A entrevista psicopatológica ela permite a realização dos dois principais aspectos da avaliação. O aspecto 1 é a anamnese, ou seja, é na anamnese que a gente vai levantar o histórico de sinais e sintomas que o paciente apresenta ao longo da sua vida, quais os antecedentes pessoais e familiares, ou seja, tem mais alguém na família com algum tipo de adoecimento psicopatológico ou igual àquele que o paciente apresenta. Na anamnese que a gente levanta a história da pessoa, né? Se ela teve algum adoecimento, se ela já teve algum outro problema anterior, como é a composição da família dessa pessoa, por quem essa pessoa é cuidada, né? Quem é o apoio social dessa pessoa. Então, a gente tem uma ideia geral de como funciona essa pessoa, em termos históricos, inclusive porque a anamnese a gente inicia lá desde o princípio, né? Por exemplo, quando a anamnese com crianças e adolescentes, geralmente a gente faz com os responsáveis, né? Porque eles não saberão alguns dados a respeito do seu desenvolvimento, certo? E também nos permite realizar o exame psíquico, né? Também chamado de exame de estado mental atual. O exame psíquico é uma parte da avaliação em que a gente vai avaliar o nível de consciência, de atenção, a memória, ou seja, nesse exame psíquico a gente vai avaliar as funções psicológicas, né, do paciente. A que nível estão, se estão alteradas ou se em algum momento estão ausentes, por exemplo. A pessoa estando em coma, ela está com a função da consciência, né, em parte ausente, por exemplo, certo? Aí a gente também tem a avaliação física do paciente, ou seja, um paciente que chega para a gente com queixa de psicopatologia ou com encaminhamento já de um diagnóstico psicopatológico, ele também precisa de uma avaliação física. Obviamente que não é o psicólogo que vai fazer essa avaliação física. A gente fica responsável pela avaliação psicológica. E se o psicólogo ele for neuropsicólogo, ele também vai poder realizar essa avaliação neuropsicológica, certo? Mas não sendo a parte de avaliação física, ela quem vai fazer é o médico, né? Ou seja, em essência, essa avaliação física ela não ia diferir de qualquer outro paciente, certo?
Mas a gente precisa avaliar como fisicamente esse paciente está, porque várias psicopatologias, elas trazem alterações corporais, ou seja, de fato a pessoa ela tem o seu físico atingido, e não só por isso. Não é porque eu não tenho uma psicopatologia que eu também não posso ter uma doença de ordem mais fisiológica. Por exemplo, eu não posso ter uma hipertensão, uma diabetes, eu posso ter as duas coisas, certo? E as duas coisas precisarão ser tratadas. Por exemplo, um paciente ele pode ter problema de tireoide, que já vai estar afetando o humor desse paciente. Ou seja, ele já tem uma alteração do humor, com a tireoide afetada, ele vai ter uma alteração muito maior. Portanto, a gente precisa desse encaminhamento para que seja feita uma avaliação, certo? Um outro exemplo, por exemplo, que me veio aqui. Alguns pacientes, eles têm dificuldade atencional, de manter a atenção, de sustentar essa atenção diante de muitos estímulos. Mas imagine que esse paciente, a gente não sabe, não encaminha ele para uma avaliação física e ele tem um problema, por exemplo, de visão. E ele não sabia que tinha. Então, a dificuldade de estar vendo pode fazer com que o paciente ele tenha mais dificuldade ainda de se engajar e prestar atenção, já que ele não está conseguindo ver direito, né? Então, a gente precisa ter um cuidado de avaliar as outras instâncias também. Apesar dessa avaliação física, ela precisar, né, ela de antemão, ela seria igual como de qualquer outro paciente, a gente sabe que tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, os pacientes que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico, né, eles podem apresentar morbidade física, mais do que a população em geral, e muitas vezes isso não é muito bem visto e olhado pelos profissionais, né? Porque, por exemplo, são subdiagnosticados, porque quando a gente encaminha para um médico, que ele percebe que a pessoa ela tem algum tipo de afetação de ordem psicológica ou uma psicopatologia, quando ela já chega com esse diagnóstico, muitas vezes ele acha que aquele paciente não é dele, ele é do psiquiatra. E às vezes acaba não avaliando muito bem, já encaminha para o psiquiatra, né? Porque aí eles acabam apontando que esse não seria um paciente deles, né? E quando a gente encaminha o paciente para o psiquiatra, a gente pode ocorrer a mesma coisa, né? Do psiquiatra avaliar só a questão da psicopatologia e não avaliar o restante do paciente, porque ele é o paciente dele apenas em âmbito psíquico, né? Em âmbito psíquico. Então, cadê o resto do paciente? Então, muitas vezes essas alterações de ordem fisiológicas, elas ficam subdiagnosticadas ou demoram a serem percebidas. Mas é importante que a gente, enquanto psicólogos, no momento da avaliação, se perceber que tem algo ali, a gente possa encaminhar para uma avaliação mais apurada e que a gente possa, inclusive, né, descrever por que a gente encaminhou para aquela avaliação, né? Porque muitas vezes o paciente também tem dificuldade por questões da própria psicopatologia de se expressar e de colocar por que é que ele foi encaminhado. Então, muitas vezes ele não consegue se expressar muito bem, o médico também não consegue compreender ou investigar melhor por que ele foi encaminhado e o encaminhamento se perde, né? Ou seja, o paciente acaba não sendo avaliado como deveria ser, certo? E aí, porque a gente também sabe, né, que em algumas doenças o paciente ele vai ter dificuldade de se expressar, né? Por exemplo, um paciente que tem delírios e alucinações, pode ser que o médico não compreenda o que ele está dizendo ou acredite que aquilo que ele está dizendo é em função, muitas vezes, desse delírio e dessa alucinação, ou seja, não dê a devida credibilidade ao discurso do paciente. Ou, por exemplo, um paciente com depressão profunda, né? Pode ser que ele não consiga também, pela afetação dessa psicopatologia, pela lentificação do pensamento, da fala, ele não consiga se colocar muito bem, né? E muitas vezes os familiares que acompanham também não sabem explicar muito bem, né? Alguns têm, né, familiares muito engajados, que conseguem compreender o diagnóstico, conseguem acompanhar, explicar. Mas sempre também é importante entender, quando a gente vai falar um pouco mais lá na frente nessa questão da entrevista, que quando o familiar ele coloca a percepção dele enquanto familiar. Mas quem está sentindo aqueles sintomas é o paciente, portanto seria o paciente a melhor pessoa a expor aquilo que ele sente, certo?
E aí a gente também tem um outro tipo de avaliação, que é a avaliação neurológica. Assim como a avaliação física, a avaliação neurológica, ela também não é feita pela gente da psicologia, ela é feita pelo médico neurologista, certo? E se for um caso infantil ou de adolescente, é por um neuropediatra, né? E o que é que visa essa avaliação neuropsicológica? Assim como nos casos que não tenham nenhuma afetação de ordem psicológica de antemão, a avaliação ela devia ser feita da mesma forma, ou seja, a avaliação ela depende da anamnese bem colhida, ou seja, um neurologista também vai fazer uma anamnese e vai fazer um exame neurológico, que, por exemplo, eles muitas vezes vão aplicar alguns testes que são do âmbito médico, né? Assim como vão fazer alguns exames, por exemplo, ressonância, tomografia, para ver se tem alguma alteração de ordem neurológica identificável, ou seja, nem todas as alterações a gente vai conseguir identificar no cérebro onde está, mas algumas delas são possíveis, né? E se for possível, a gente precisa investigar que alteração é essa, tá tendo uma estimulação menor em alguma parte do cérebro, alguma parte do cérebro ela tá de alguma forma, por exemplo, sendo desgastada, tem menos massa branca, né? Então, assim, a gente precisa identificar o que é que tem ali, que pode não ter, né? No exame ele pode não aparecer. Por exemplo, um exemplo disso é o caso de pessoas com Alzheimer, né? Se vocês procurarem aí na internet uma ressonância de alguém que tem um cérebro com Alzheimer e alguém com cérebro normal, vocês vão perceber que a pessoa que tem um cérebro com Alzheimer, na ressonância, ela tem muitos mais espaços vazios nessa ressonância, né? Então, isso fica muito visível num exame do tipo neurológico que só um neurologista vai poder fazer. A gente, enquanto psicólogos, né, a gente pode aprender a avaliar e ler esses exames, mas de antemão, quem vai fazer esse exame, quem vai dar um laudo não somos nós, certo? A gente vai só ler essa interpretação e compreender. Mas entendendo que, por exemplo, o exame de alguém com Alzheimer que dá essa alteração significativa que aparece já na ressonância, na maioria das vezes é alguém que já tem um Alzheimer muito avançado. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela já está tendo alterações, alguns esquecimentos, né, alguns lapsos de memória que são apenas visíveis a um atendimento clínico e uma anamnese muito bem feita, tanto pelo psicólogo quanto pelo neurologista. E que quando a gente faz o exame de antemão não vai aparecer, apenas quando essa doença ela for, né, estiver bem avançada, certo? E aí, né, portanto, a pessoa ela precisa muitas vezes passar por essa avaliação neurológica, né? Porque quem tem esse aparato é apenas o neurologista para fazer alguns exames e alguns testes que são da área específica da neuro, certo? E aí, mais de antemão, né, a avaliação neurológica ela se baseia sobremodo no exame neurológico, né? Ou seja, numa anamnese, numa entrevista, né? Também assim como a gente da psicologia vai fazer também, certo? Obviamente que a avaliação neurológica ela tem algumas perguntas específicas da parte da neuro, né? Assim como a nossa avaliação de psicologia vai ter partes específicas da compreensão psicológica do funcionamento da pessoa, certo? E a gente tem o psicodiagnóstico, né? Que está muito, vamos dizer assim, atrelada à avaliação neuropsicológica, né? O psicodiagnóstico, né? Ele só pode ser feito por alguém que tenha formação ou, né, que tenha desdobramento e experiência na área do psicodiagnóstico, né, da neuropsicologia. Obviamente que hoje, em termos de Brasil, para ser neuropsicólogo você não precisa ter nenhuma especialização, nenhuma formação, mas diante do código de ética você precisa ter, vamos assim dizer, conseguir fazer isso, você tenha uma capacitação. E é difícil que você esteja capacitado para isso sem fazer nenhum curso, né? Portanto, é muito difícil. Mas, de antemão, não é obrigatório, certo? E o psicodiagnóstico, né, é uma área desenvolvida pela psicologia clínica e é um meio de auxílio ao diagnóstico psicopatológico, porque muitas coisas, né, só apenas na entrevista, na anamnese, numa avaliação clínica não vai ser possível identificar. Por exemplo,
Muitas vezes a gente consegue identificar no atendimento que a pessoa ela tem uma dificuldade de manter a atenção, de sustentar, de se concentrar muito tempo, mas apenas com um psicodiagnóstico, ou seja, com a avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar de fato quais atenções essa pessoa tem afetada. É todas as atenções? É apenas a atenção sustentada? É apenas que atenção está afetada? Porque aí o cuidado, né, as orientações, por exemplo, em termos de escola, para a própria pessoa e para a família, ela é diferenciada a partir do momento que eu entender se qual atenção está afetada, se é só a atenção que está afetada, né? Porque é muito difícil que a gente tenha uma função afetada e que essa por tabela não afete muitas outras atenções. Por exemplo, como é que eu memorizo algo de forma, vamos assim dizer, bem memorizado, se eu não tenho uma boa atenção, ou seja, se eu não sustento a minha atenção, ou seja, minha atenção ela é flutuante, o tempo todo eu estou, né, prestando atenção em coisas e essa atenção ela vai variando. Então, como é que eu memorizo? Então, uma função, vamos dizer assim, alterada, ela afeta todas as outras, né, em maior ou em menor grau, certo? Eu também preciso ver o quanto essa atenção tá afetada. É uma afetação simples, é um comprometimento simples, é um comprometimento profundo, né? E aí a gente vai precisar de uma avaliação, muitas vezes, que só o psicodiagnóstico vai poder nos possibilitar, certo? Lembrando que se você começa a atender alguém em psicoterapia, essa pessoa ela não é passível de ser avaliada por você em um psicodiagnóstico, ou seja, numa avaliação neuropsicológica. Ela precisa ser encaminhada para um outro profissional, certo? E aí, vamos lá, né? Só lembrando, né? A gente precisa lembrar que essa é uma área do psicodiagnóstico que vai aplicar os testes, né? A maioria dos testes que a gente usa, que são testes de personalidades ou testes de rastreamentos, que são aqueles testes que nos dão uma ideia geral do funcionamento da pessoa, ou seja, ele avalia atenção, memória, funções executivas, ou seja, ele avalia a pessoa como um todo para a gente ver onde é que está a falha, e a partir do momento que eu perceber onde está a falha, eu fazer uma avaliação mais apurada de onde está essa falha, ou seja, eu percebo que a falha está na atenção e na memória. Daí eu vou investigar e aplicar outros testes para aprofundar melhor essa dificuldade dessa pessoa, certo? E, né, isso fica mais a cargo da nossa área mesmo da psicologia, mais especificamente do neuropsicólogo. Entrando de fato no processo de entrevista com o paciente, a gente sabe que a técnica e a habilidade em realizar a entrevista, elas são atributos fundamentais de um profissional de saúde em geral e de saúde mental em particular, né? E muitas vezes, assim, essa habilidade, ela é em parte aprendida e em parte ela é também um pouco, vamos assim dizer, da personalidade e da experiência que essa pessoa tem com entrevista, com conversar com pessoas, com se socializar. Ou seja, alguém que já tem uma facilidade de falar em público, de se socializar, de conversar, né? Então, de ouvir também, ela é muito provável que ela tenha uma facilidade maior em realizar entrevistas de ordem com pacientes de saúde mental, né? Porque, assim, existem algumas habilidades que elas não vão ser ensinadas. Elas são, né, da ordem que podem ser praticadas e aprendidas. Ou seja, quanto mais a gente pratica, melhor a gente pode ficar nisso, certo? Mas isso também vai depender da forma que a pessoa funciona, né? Algumas pessoas são mais tímidas, têm dificuldade de dialogar, de conversar, e serão pessoas que precisarão se exercitar um pouco mais para poder aprender, né, um pouquinho essa arte de entrevistar, certo? É fundamental que o profissional ele possa estar em condições de acolher o paciente no seu sofrimento e de ouvi-lo realmente, ou seja, tanto em condições momentâneas, ou seja, que a pessoa esteja minimamente regulada, bem, estável, para que ela consiga estar ali com atenção, prestando atenção no que a pessoa está falando, né? Para a pessoa não estar falando e a pessoa está em outro mundo, pensando outras coisas, o que vai atrapalhar o processo de entrevista. Primeiro, que o paciente vai perceber que você não está presente, e segundo, que ele vai falar e você vai perder muitas informações. E segundo, é importante que o psicólogo ele também esteja em condições de acolher aquela demanda específica, ou seja, eu me sinto à vontade de conversar com essa pessoa que tem esse tipo de demanda,
Se não, se eu tiver, por exemplo, num contexto clínico em que eu possa encaminhar essa demanda, é importante que eu encaminhe para alguém que consegue acolher melhor essa demanda. Por exemplo, alguém em luto, será que nesse momento eu consigo acolher alguém que está em luto profundo? Eu passei por alguma experiência recente que pode me atrapalhar nessa escuta dessa pessoa? Eu consigo, numa avaliação de psicodiagnóstico, ouvir bem alguém que violentou uma criança, por exemplo, ali é meu limite. Se eu estou num contexto em que eu posso encaminhar, porque nem todos os contextos que a gente vai trabalhar isso vai ser possível, é importante que eu encaminhe. Se eu não posso, é que eu tente ao máximo, né, vamos assim dizer, me afastar um pouco da compreensão que eu tenho, ou dos dogmas, ou das percepções sociais, seja lá, né, as representações que eu crio a respeito disso, para que eu possa ouvir da melhor forma possível essa pessoa, né, porque senão também não vou conseguir fazer uma boa entrevista, porque o tempo todo eu vou estar aqui no meu pensamento, ela falando e eu pensando, por exemplo, a julgando ou algo desse tipo, né, e isso vai atrapalhar a minha compreensão e a minha entrevista com essa pessoa, certo? Além de paciência e respeito, né, o profissional vai precisar de certa têmpera também para estabelecer limites aos pacientes que são invasivos ou agressivos e se proteger e assegurar o contexto da entrevista também, né? Mas principalmente em psicopatologia, muitas vezes a gente vai precisar ter muita paciência, né? Porque alguns pacientes vêm no processo de identificação, têm dificuldade de relatar os sintomas, têm dificuldade de relatar a sua história, então a gente precisa procurar formas de perguntar para que ele compreenda. A gente precisa esperar um tempo de elaboração da fala, que não é o mesmo tempo de alguém que não está, por exemplo, com a consciência atingida. A gente precisa muitas vezes ajudá-lo nessa fala, né? Perguntar de outras formas, então procurar outras estratégias que não seja só pergunta e resposta. Daí vai precisar de uma criatividade também desse profissional que está fazendo essa entrevista, certo? E muitas vezes a gente vai precisar também ser um pouco mais firme em colocar alguns limites, né? Porque a gente também vai atender algumas pessoas que tanto pelo diagnóstico se colocam de forma mais invasivas ou agressivas, quanto por questões pessoais mesmo. Algumas pessoas, elas são um pouco mais agressivas, um pouco mais invasivas, ou elas estão insatisfeitas com o serviço que vem recebendo, ou rodaram muito para receber esse atendimento, já chegam lá insatisfeitas. Então, muitas vezes a gente vai precisar colocar esse limite, porque a gente também não pode se colocar no lugar de ser agredido por essa pessoa, né? Então, a gente precisa também ser firme nesse sentido de colocar qual o objetivo do atendimento, né? Porque a partir do momento que você é agredido, você pode se sentir mal. E, ao se sentir mal, você responder a isso à pessoa no momento da entrevista de uma forma ruim também, que atrapalha o processo da entrevista. Então, para que evite que isso aconteça, é importante a gente ir dando os limites necessários, né? Por exemplo, alguns pacientes são invasivos de perguntar algumas questões pessoais do psicólogo, ou investigar algumas coisas que não cabem, e a gente que vai precisar dizer isso, certo? A gente vai precisar muitas vezes colocar esse limite. Uma entrevista, né, muitas vezes que é bem conduzida, é aquela em que o profissional ele fala muito pouco e ouve de forma paciente a pessoa, né, que está sendo entrevistada. Mas é importante que a gente lembre que assim, a gente está atendendo diversos tipos de pessoas. Então, a gente vai atender pessoas muitas vezes que têm dificuldades de se expressar, de se colocar, de falar, né? Tanto por questões pessoais, quanto por questões de alteração psicopatológicas mesmo, né? Então, muitas vezes, em algumas entrevistas, a gente não tem como ser mais passivo, ou seja, de ouvir mais. Em algumas entrevistas, a gente vai precisar ser mais ativo, ou seja, perguntar mais, se colocar mais, procurar outras formas de entrevistar que não seja só com perguntas e respostas, usar algum joguinho, desenhos, alguma expressão que ajude essa pessoa a falar sobre ela mesma e sobre os sintomas, certo? E isso vai variar em função de quê, né? Se eu vou precisar falar mais ou menos. Vai variar em função da personalidade do paciente, ou seja, que forma essa pessoa funciona. É uma pessoa mais tímida, menos tímida? É uma pessoa que gosta de falar muito? Né? Porque muitas vezes tem um paciente que fala muito. E aí muitas vezes nessas entrevistas a gente vai precisar também ir paudando e direcionando um pouco a fala da pessoa para o que a gente precisa saber também, né? Senão ela vai passar uma hora falando e ela não vai responder nem um pouco ao que você precisaria, né? Porque a depender do qual é o objetivo da tua entrevista, por exemplo, se você está fazendo uma entrevista de ordem jurídica para um processo de separação e a pessoa vai ficar falando horas e horas
da relação dela com o patrão, com a mãe. Isso é importante, mas não é o mais importante para o objetivo daquela entrevista. Então, assim, eu preciso ouvir isso, mas eu também preciso ouvir o que é necessário para o meu processo de entrevista, que é a relação dela com o filho, com a filha, com esse casamento que se findou. Então, assim, eu preciso também direcionar um pouco, a depender do meu objetivo, certo? Então, vai depender da personalidade do paciente, vai depender do estado mental e emocional do paciente naquele momento. Por exemplo, eu posso ter alguém que é muito falante, mas ela está num momento de depressão profunda e naquele momento ela não consegue se expressar muito bem, falar muito, ela está muito lentificada, ela está muito, né, com muito pesar, muito triste. Então, ela não consegue nem elaborar muito bem o que ela quer falar. Então, nesse momento, vai ser um paciente que eu vou precisar ajudar mais. Pode ser que num atendimento futuro com essa pessoa, eu nem precise falar tanto, né? Eu nem precise pontuar tanto. Ela já esteja bem melhor e ela consiga se restabelecer e conseguir por ela mesma dialogar sem tanto direcionamento, certo? Vai depender também do contexto institucional da entrevista. Por exemplo, uma entrevista que é realizada no pronto-socorro, no hospital, no ambulatório, no centro de saúde ou numa clínica, são ambientes muito diferentes. Então, a gente às vezes tem ambientes que você não pode atender por muito tempo. Não é um ambiente que você atende sozinho. Por exemplo, em termos de hospital, você sempre vai estar com uma equipe muito profissional. Então, muitas vezes você está atendendo alguém, vem fazer um acesso, vem dar banho, vem colocar uma medicação. Então, se você fica muito tempo ali naquela entrevista, você vai ter uma entrevista que é interrompida N vezes por outros profissionais. E isso também afeta a qualidade da sua entrevista. Então, portanto, eu preciso contextualizar. Por exemplo, em termos jurídicos, a gente tem um tempo determinado para fazer cada avaliação. Quando o juiz ele dá essa determinação de avaliação, geralmente ele já dá o tempo em que ele quer o relatório, né, entregue. Então, eu tenho que me planejar dentro desse tempo para fazer a avaliação e para entregar esse relatório. Ou seja, eu não tenho o tempo todo, né? Eu tenho que me planejar dentro desse tempo e dentro do que esse contexto permite, certo? É um contexto que eu estou só, que eu não estou só, que eu tenho o tempo que eu quiser, né, ou não, certo? E eu preciso também ter muito claro nesse momento da entrevista qual é o meu objetivo. Por exemplo, é um objetivo só de compreensão da situação da pessoa, eu tenho um objetivo de encaminhamento, então eu preciso, né, compreender melhor para saber que profissional eu vou encaminhar, então eu já tenho perguntas que eu preciso fazer ali dentro. É uma entrevista de âmbito hospitalar para poder fazer um atendimento breve a essa pessoa. É uma entrevista jurídica, mas é uma entrevista jurídica em que contexto? De separação, de alienação parental, de guarda, ou para, vamos assim dizer, de perca de guarda dessa criança, de adoção. Então, cada tipo de entrevista, ou seja, cada objetivo, ela direciona mais ou menos como é que tem que ser essa entrevista. Tanto a minha postura, quanto o que eu vou perguntar e quanto o tempo que eu tenho também, certo? E aí a gente vai falar sobre algumas atitudes que, de forma geral, elas podem se tornar inadequadas ou improdutivas num processo de entrevista. E que sempre que possível a gente, enquanto profissional, precisa evitar, certo? Sempre compreendendo o contexto, certo? Mas que, no geral, a gente entende que elas são um pouco improdutivas, então a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, com essas posturas. Uma dessas posturas é uma postura um pouco estereotipada ou rígida do profissional, né? Então, eu entendo que de X forma funcionou com a maioria das pessoas, então eu acho que essa minha postura vai funcionar com todas as outras. Ou seja, eu sempre faço os mesmos atendimentos, independente de quem eu estou atendendo, da mesma forma, falo da mesma forma, pergunto da mesma forma, e eu acabo não sendo flexível. Então, eu preciso entender que eu preciso contextualizar o contexto em que eu estou inserido, com quem eu estou falando e para que objetivo eu me direciono. Né? Porque, assim, muitas vezes você vai perguntar, fazer entrevistas com certas pessoas que não têm muita compreensão de palavras muito rebuscadas. Então, se você continuar falando nessa postura muito rígida, né, de um afastamento, de um distanciamento da pessoa com perguntas difíceis, você não vai atingir o seu objetivo. Porque a pessoa ela não vai compreender o que é que você está querendo saber, né? Então, eu preciso também ser um pouco flexível, à medida do possível e do necessário, certo? Ou atitudes excessivamente neutras ou frias, né? Que pode transmitir para o paciente a sensação de distância e desprezo. Ou seja, você imagina que diante de um contexto de psicopatologia, a pessoa ela está
em sofrimento profundo, né? E ela vai em busca de alguém que consiga acolher ela nesse sofrimento. Então, se você não se coloca de forma acolhedora, que está ali disponível para ouvir essa pessoa, obviamente com os limites da ética e do cuidado, essa pessoa ela pode sentir que você não está compreendendo ou sendo empático com esse sofrimento dela. E muitas vezes ela pode ter dificuldade de se abrir para você e de se colocar, porque ela sente que esse ambiente ou esta pessoa que está acolhendo não está sendo acolhedora, né? Se coloque no lugar, né? Quando você vai para um atendimento médico e que você não se sente bem acolhido, que você não se sente, vamos assim, dizer que o médico ele já nem olha para você e já tá lá só anotando e vai te passar uma medicação. Muitas vezes, algumas pessoas não sentem segurança, não vão tomar aquela medicação, vão procurar um outro atendimento, né? Então, é importante a gente se colocar nesse lugar também, né? De que eu tô ouvindo uma outra pessoa que está em sofrimento, né? E não é qualquer coisa, é uma outra pessoa, não é um objeto, certo? Reações exageradas, né? Emotivas ou artificialmente calorosas, que podem produzir nas pessoas uma falsa intimidade, ou seja, nem é 8 nem é 80, não é me colocar muito distante, mas não é me colocar numa relação de proximidade e de um vínculo que ultrapassa a terapêutica, ou seja, ultrapassa o vínculo profissional, como se eu fosse amiga dessa pessoa, como se eu também forçasse de alguma forma uma interação com essa pessoa, né? Por exemplo, falas diminutivas, vozinha, mãezinha, criancinha, ou se colocar como se a criança ela não compreendesse aquilo que você está falando, ou o idoso se colocar de forma infantilizada, ou de forma exagerada, né? Com falas exageradas, com expressões exageradas, ou calorosos demais, sabe, querendo abraçar, ou algo do tipo, se a pessoa ela não se dispõe a isso, né? A gente tem que partir muito também de quem eu tô atendendo. Existem pessoas que preferem uma distância, existem pessoas que vão lhe pedir um abraço, por exemplo, que isso não está impedido, certo? Desde que tudo dentro dos limites do atendimento, do respeito e da ética, tanto contigo quanto com o paciente, certo? Comentários valorativos ou emitir julgamentos sobre o que o paciente relata ou apresenta, ou seja, eu tentar ao máximo me afastar dessa questão dos valores, né? Se é bom ou ruim o que a pessoa está falando, se é feio ou bonito. Por exemplo, isso é importante numa avaliação de ordem neuropsicológica. Cada vez que o paciente acerta, aí você diz, muito bem, fulano, você acertou, parabéns. No momento que ele não acertar, você não vai emitir isso, então ele já vai perceber que ele está errando. E isso pode afetar o processo de avaliação dele, porque agora ele está percebendo que ele está indo mal. Ou seja, precisa evitar ao máximo, né, emitir juízos de valores. Né? Se, por exemplo, eu estou avaliando alguém que pode ser alguém por questão de violência, ela violentou alguém de alguma forma. Então, se eu ficar o tempo todo julgando, foi errado, ou mesmo que eu não fale isso, né? Mas que eu pense, isso pode vir na minha atitude, a minha expressão do meu rosto, né? Então, assim, isso vai afetar a pessoa que está sendo entrevistada. E o nosso lugar ali não é de julgamento, nosso lugar é de compreensão, de atendimento e de um possível encaminhamento, seja o que for necessário em cada caso, certo? Então, assim, é um exercício que é difícil, mas que é necessário. O tempo todo a gente está se revisando, né? Se percebendo naquele atendimento. Reações emocionais intensas, ou de pena e compaixão, ou seja, a gente precisa ser empático, eu preciso compreender aquele outro que está em sofrimento, tentar me colocar no lugar dele, mas eu não sou ele. Eu preciso me colocar no lugar dele para eu compreender de onde ele fala, como é que ele sente, mas eu preciso voltar para o meu lugar de profissional. Porque senão eu vou correr o risco de me perder nesse atendimento e me desesperar junto com a pessoa que eu estou atendendo e não vou conseguir ajudá-lo a fazer nada por ela nesse momento, certo? Então é também necessário empatia, mas é necessário cuidado nisso, certo? Ou responder com hostilidade ou agressão às investidas hostis ou agressivas de algum paciente. É necessário que a gente tenha essa serenidade e firmeza de colocar limites, mas é importante a gente não entrar no campo do paciente, ou seja, de ser agressivo com ele, porque a gente vai pegar algumas pessoas que são agressivas, então a gente é importante ter cuidado para não entrar no campo do paciente, ou seja, de ele ser agressivo comigo e eu acabar respondendo ele da mesma forma, né? Preciso compreender de onde é que vem essa agressão, qual o objetivo, qual o sentido. Obviamente eu preciso colocar um limite, porque eu não posso me colocar na situação de ser agredido.
mas eu preciso também manter a minha ética e o meu lugar, né? E não entrar nesse processo e acabar sendo hostil com a pessoa, porque ali eu faço uma quebra de vínculo e de confiança, né? E muitas vezes ali eu acabo todo um processo de atendimento, certo? Muitas vezes a gente precisa procurar responder com uma elevação de voz de um paciente com a voz mais baixa, sereno, sendo firme, né? Para ser firme eu não preciso ser agressivo, eu preciso ser claro, né? E objetivo de quais são os limites, né? Mas gritar não significa firmeza e não significa que você demarca um lugar com agressividade, né? O que é muito comum, às vezes, em algumas relações. Por exemplo, é muito comum, eu que atendo crianças, ver isso na relação das crianças, né, com os pais. Os pais querem colocar um lugar de autoridade com as crianças, ou batendo, ou no grito. E eu sempre digo isso, quando o medo passa, aquela atitude também ela perde sentido. Ou seja, muitas vezes a criança ela não faz pela compreensão, ela faz porque ela tem medo, ou ela não faz, né? E quando esse medo se ausenta, ela volta a repetir esse comportamento, certo? Então, a gente não quer que o paciente ele tenha medo da gente, a gente quer que ele tenha respeito, assim como a gente também tem respeito por ele enquanto paciente, certo? A gente também precisa tentar evitar entrevistas extremamente prolixas, ou seja, no qual o paciente ele fala, mas é uma fala muitas vezes que não diz muito sobre o seu sofrimento, ou seja, é uma fala que fica dando voltas e voltas, e muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de ser claro, tanto porque ele é alguém prolixo ou por causa dos sintomas, né? Por exemplo, alguém com depressão profunda, ela tem pensamentos que são repetitivos, ela fica com os pensamentos rodando em torno do mesmo tema, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar ajudar essa pessoa a sair dessa prolixidade, ou seja, fulano, você já falou isso algumas vezes, mas eu queria saber melhor sobre esse ponto aqui, vamos tentar falar sobre esse ponto, né? Ou seja, eu preciso ajudá-la a direcionar melhor a fala dela, né? Porque se eu deixar apenas ela tentar direcionar, muitas vezes ela vai ter dificuldade. Eu tô ali também para facilitar esse processo de expressão, certo? Ou seja, muitas vezes a gente vai precisar ajudar o paciente a se expressar um pouco melhor, até para que eu, enquanto profissional, consiga compreender o que é que ele está querendo dizer, certo? Muitas vezes a fala ela pode esconder ou dissuadir a si mesmo e ao entrevistado. Muitas vezes a gente percebe que isso pode ser intencional, ou seja, a pessoa ela não quer adentrar em certos assuntos, então ela foge um pouco. Se eu tô